Nessa manhã nós já cantamos louvores e lembramos pelos cânticos que Deus não tem mudado a sua missão de levar a sua glória espalhada por todos os cantos da terra. Sudó já mencionou versículos, já nos lembrou disso. Hoje teremos testemunho também, relatório do casal missionário Eduardo e Diná. Nada melhor do que lembrar essas palavras do nosso Senhor, da missão que a missão que é dele. Isso que é uma bênção. A missão de levar o conhecimento de Deus a todos os cantos da terra é uma missão que, antes de ser da igreja, é missão de Deus. A missão não é da igreja a princípio. A missão é de Deus e Deus cumpre por meio da sua igreja. Isso é uma bênção. Porque mesmo que eu e você venhamos a fracassar no compromisso que temos de servi-lo em sua missão, Deus tornará a sua missão um sucesso. Porque é Ele que está cumprindo. Entenderam? Porém, Ele nos convida, melhor, Ele nos convoca a fazer parte dessa missão. É uma questão de obediência, é uma questão de compreensão do que Deus determinou para nós, mas também é uma questão de alegria, de bênção, de sermos instrumentos úteis nas mãos do Senhor para cumprir a missão que é dele. Então, Mateus 28, versículos 16 a 20, acompanhe o que diz o texto bíblico aí na sua Bíblia, ou aqui na tela você pode acompanhar. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Missão dada tem que ser missão cumprida. E aqui está um resumo, segundo o Evangelho de Mateus, da missão que Deus deu ao seu povo, à sua igreja, aos primeiros discípulos e aos discípulos de agora. E eu queria lembrar com vocês de 6 elementos fundamentais que nós podemos encontrar nesta passagem bíblica. A primeira delas é a questão da prerrogativa para a missão. Eu vou caminhar com vocês e vocês vão acompanhando comigo. O primeiro aspecto é a prerrogativa, ou seja, por que fazer a missão? Por que devemos fazer a missão? Quem é que está por detrás para que essa missão aconteça? O texto diz que Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Aqui está o Senhor Jesus, que já morreu, que já ressuscitou, que já apareceu a alguns, e agora aparece a esses discípulos e talvez outros que estavam próximos dos discípulos, não temos certeza. Fato é que Jesus se aproxima deles e diz: Olha, eu tenho toda a autoridade. Eu sou soberano sobre tudo e sobre todos. O Senhor Jesus sempre foi Deus. O Senhor Jesus tornou aquilo que não era homem, sem deixar de ser o que já era, Deus. Deus, homem entre os homens. Ele já tinha autoridade. Ele é o próprio Deus. Ele é uma das pessoas da Trindade. Mas com sua encarnação, com sua morte e ressurreição, agora ele pode dizer que o Pai deu a ele toda a autoridade. Foi-me dada a autoridade. Essa autoridade está sobre os céus e está sobre a terra.
O Senhor Jesus é Senhor de tudo e de todos. Nada escapa do seu senhorio. Nada escapa do seu governo, da sua soberania. Os céus e todos os seres angelicais estão debaixo de sua autoridade. A terra e todos os reis e autoridades e governos e senhores e ricos e poderosos ou pobres, todos estão debaixo do seu senhorio. Não na questão de que obedecem, mas que estão debaixo da sua soberania. Ele manda, ele tem controle. O mundo, o império das trevas está debaixo do senhorio de Jesus. Satanás e os demônios não têm uma completa independência. Tudo está debaixo da autoridade do Senhor Jesus. O homem mais poderoso desse mundo pode bater no peito e dizer, eu tenho poder. Mas ele não é nada, é um pó diante do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, Ele tem toda a autoridade. Se você lê textos e textos do Novo Testamento, vocês e nós veremos quão grande é o Senhor Jesus, quão grande é o nosso Deus. Mesmo que muitos não o reconheçam, mesmo que muitos não submetam a Ele, rejeitam a Ele, zombam dele, nada muda a respeito da sua autoridade. E um dia, diz lá em Filipenses, quer queira, quer não, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor. Que bom se eu e você cremos no Senhor agora e já estamos inclinados à sua presença, reconhecendo a sua autoridade e nós somos seus servos. Mas aquele que resiste e é soberbo e orgulhoso, um dia também vai se humilhar. Mas não para ser salvo, mas sim para ser condenado. Então o texto diz que o Senhor Jesus tem toda a autoridade. Isso é muito importante para a missão, porque a missão é tão grande, é tão desafiadora, há tantos obstáculos, dificuldades, e que poderiam desanimar a igreja. E quando há obstáculos religiosos, políticos, econômicos, etc., há um Senhor que tem toda a autoridade e que Ele, segundo os seus propósitos, vai encaminhando, vai direcionando a sua igreja, o seu povo para cumprir a sua missão. Mesmo que a igreja enfrente resistência, mesmo que haja perseguição, há um governo sobre tudo, sobre todos. E que segundo a sua soberania, sabedoria e poder, fará cumprir a sua missão. Amém, irmãos? Essa é a primeira questão estabelecida para a missão. Em segundo lugar, nós temos o propósito da missão. Qual é o objetivo, qual é o propósito da missão? O texto deixa muito claro. Jesus disse que foi dada toda a autoridade, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. O único imperativo que nós temos nessa passagem bíblica é façam discípulos. É ordem, não é opção, não é sugestão, não é uma recomendação, é um mandamento da igreja. Era uma ordem para aqueles primeiros discípulos e para os discípulos que viriam ao longo dos séculos, até mim, até você hoje, fazer discípulos. O que é discípulo? Discípulo é um aprendiz, é um aluno, é um seguidor. Observe que o texto diz que é para fazer discípulos e discípulos dele e não religiosos. Mas aqueles que têm um relacionamento, aqueles que reconheceram quem é o Jesus, reconheceram a si mesmo como carentes de salvação e agora seguem o Senhor. Tem um relacionamento com o Senhor. Querem desfrutar das bênçãos que esse Senhor dá, mas também querem sujeitar-se em obediência a esse Senhor. Observe o texto bíblico que diz, façam discípulos. O propósito da missão não é construam hospitais, façam escolas, melhore a vida das pessoas. O alvo da igreja, o propósito que o Senhor deu para nós é façam discípulos. Sim, muitas vezes nós vamos
adotar instrumentos estratégicos para se aproximar das pessoas, ajudar as pessoas e apresentar a mensagem. Mas o objetivo final é fazer seguidores do Senhor Jesus. Isso é muito importante. Porque ao longo da história, até os dias de hoje, às vezes tem pessoas, tem crentes, até bem intencionadas, mas que perdem, se distraem com o objetivo final. O objetivo final é fazer seguidores do Senhor Jesus. Esse é o objetivo. Vamos construir isso aqui? Isso vai contribuir para que nós possamos fazer discípulos de Jesus? Vamos fazer isso? Isso vai contribuir para fazer discípulos de Jesus? E aquilo outro? Isso é estratégico para que a mensagem seja apresentada e pessoas possam responder a essa mensagem para serem seguidoras do Senhor Jesus? Sim ou não? Se a resposta for não, não faça. Porque o propósito da missão é fazer discípulos do Senhor Jesus. E quando esses discípulos estão reunidos, nasce o que, irmãos? Uma igreja local. Discípulos do Senhor Jesus, congregados, se torna a congregação, a igreja. Podem ser 5 pessoas, 50 pessoas ou 5.000 pessoas. É uma igreja que deve viver os fundamentos básicos, deve adorar a Deus, deve aprender da palavra, deve ajudar uns aos outros e deve continuar levando essa mensagem a outros. Deve adorar a Deus, deve aprender da palavra, deve ajudar uns aos outros e deve apresentar essa mensagem a todo mundo. Isso é a igreja, os elementos básicos da igreja. Então o propósito da missão é fazer discípulos do Senhor Jesus. Não é membros da igreja, não é adeptos de tal religião, não é seguidores de uma missão, é seguidores do Senhor Jesus. Discípulos do Senhor Jesus. O propósito da missão é tão amplo que abrange um mundo inteiro. O Senhor Jesus, quando conversou com os discípulos, conforme registro lá de Lucas em Atos, os discípulos estavam preocupados se o reino físico iria ser implantado, os romanos, libertados dos romanos e o reino estabelecido. Mas Jesus falou assim, não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. O que é que compete a vocês, discípulos daquele momento e de agora? Receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e isso aconteceu em Atos capítulo 2. Nós estamos aqui em Atos capítulo 1. Em Atos capítulo 2, o Espírito Santo desce permanentemente na vida dos crentes, dos discípulos daquele momento. E esta presença do Espírito Santo permanente se transformou em poder, em capacitação, para que eles fossem testemunhas. Eles estavam todos amedrontados, com medos, mas agora, de uma forma tão corajosa, se levantam e pregam esse evangelho, anunciam Jesus. Aquele Pedro que foi covarde e negou 3 vezes o Senhor, agora se levanta e enfrenta os religiosos, e enfrenta os judeus raivosos contra ele, e poderosamente anuncia as Escrituras. Por quê? Porque sobre ele estava o poder do Espírito Santo. E o texto diz, uma vez que vocês têm o Espírito Santo, permanente e poderosamente sobre vocês, serão minhas testemunhas em Jerusalém, onde estavam, em toda a Judéia, que era a região onde estava Jerusalém, em Samaria, que estava entre Galileia e a Judéia, uma região que era misturada, que os judeus não gostavam dos samaritanos, e finalmente até os confins da terra. E Lucas, aqui é um esboço do livro de Atos, porque à medida que Lucas vai escrevendo, ele vai contando como é que isso aconteceu, a partir de Jerusalém até Roma, capítulo 28. Termina com Paulo anunciando Jesus, mesmo preso em sua casa, mas tinha uma certa liberdade para falar de Jesus. E termina de uma forma abrupta. E nós somos Atos 29, levando adiante essa missão. Então essa visão, meus irmãos, eu e você temos que ter em nossa mente, nosso coração.
A partir de onde estamos, Deus quer, de alguma maneira, que eu e você saibamos e nos envolvamos com essa missão, com esse propósito. Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra, para nós seria Ananindeua, Pará, Brasil, povos aqui, e confins da terra, Timor-Leste, o outro lado do mundo. Quantas horas na frente? 12 horas na nossa frente. Agora são 9h55 da noite. É isso que Deus pensou. Quando olhamos para o nosso país, nós temos ainda diversos desafios em que é preciso haver testemunho, fazer discípulos. Veja esse vídeo que apresenta pelo menos 8 segmentos menos evangelizados alcançados no nosso país. É só dar play aí, passa o... Não, acho que tem que voltar. Só passa o cursor, vai aparecer embaixo o play. Isso, obrigado. Tem som. O primeiro dos povos menos evangelizados do nosso país são os indígenas. 117 etnias sem presença missionária e sem o conhecimento do Evangelho. Destas, 74 são abertas, porém não há pessoas dispostas a ir. Grande desafio ainda, os indígenas. Precisamos evangelizá-los, precisamos de missionários entre eles. Os ribeirinhos tão próximos de nós. Há 37 mil comunidades ribeirinhas. O número não é preciso, ninguém sabe exatamente. Mas passa de 30 mil comunidades diferentes na região amazônica. E cerca de 10 mil sem uma igreja evangélica plantada. 10 mil, irmãos. São milhares de pessoas para alcançar ainda. Nós podemos pensar nesse povo que a gente não vê todo dia, os ciganos, mas estão espalhados no nosso país, cerca de 1,2 milhões no Brasil. É um povo esquisito aos nossos olhos, temos preconceito muitas vezes com eles. Apenas 1% desse segmento se declara crentes no Senhor Jesus. Graças a Deus está crescendo o testemunho e a presença evangélica no meio desse povo. Não muito distante de nós existe um povo chamado sertanejo. Vive naquela região árida, seca do sertão nordestino e sob condições difíceis de vida. No sertão brasileiro, há 6 mil assentamentos sem uma igreja evangélica. Uma população difícil de se aproximar, porque é difícil viver entre eles, mas é um povo aberto. Mas há muita mistura do catolicismo com outros segmentos, outros pensamentos. Quilombolas, no Pará há várias comunidades quilombolas. São descendentes de africanos que ainda vieram no tempo da escravização. 5 mil comunidades no nosso país. Alguns dos nossos alunos de IPV fazem ministério em comunidades quilombolas aqui perto. 2 mil delas, pelo menos, não têm a presença de uma igreja nessas comunidades. Nosso país está se tornando um país para receber imigrantes. Há milhares de imigrantes no nosso país, 300 mil, mas já aumentou com certeza. E um deles são os venezuelanos, que estão agora em Boa Vista, um caos, uma situação bem complicada. Nós precisamos orar pela igreja em Boa Vista, Roraima, e se perguntar como é que nós podemos ajudar. Mas nosso país está recebendo muitos pedidos de imigrantes para refugiados. O outro segmento são os surdos, 9 milhões de pessoas com limitações na sua comunicação. Menos de 1% são cristãos. Aqui em Marituba, se não me engano, tem uma igreja só para surdos. O pastor é surdo. Ele se formou em nossa escola. É um desafio alcançar essas pessoas. Podemos pensar nas pessoas, aqui é um segmento mais social, não étnico, mas são os muitos ricos e os muito pobres. Pessoas que vivem em condomínios, pessoas
com as quais dificilmente teremos contato, mas quem sabe há um faxineiro, uma empregada, um cozinheiro, um motorista, alguém que, como crente, pode falar com aquela pessoa que, sendo tão rica, pode ser muito pobre, porque não tem Jesus. Ou mesmo os pobres, como é que a gente ajuda essas pessoas? Como é que a gente serve essas pessoas, ajudando-as a sair dessa situação, conhecer o Evangelho e viver de uma maneira mais digna? São muitos desafios, irmãos. Eu fico vendo isso, eu fico pensando, meu Deus, qual é a minha parte? Como é que eu me envolvo? Não posso fazer tudo, mas também não posso fazer nada. Fazer discípulos. Aí olhamos para o mundo e aí fica gigante. Nós falamos só desafios principais em nosso país. Agora veja o mundo. Que desafio enorme. Nós temos que ver aqui, ali e lá, como crentes no Senhor Jesus, temos que ver tudo. E nos perguntar, Senhor, como é que o Senhor nos usa para que haja discípulos do Senhor Jesus de todas as nações. Quando olhamos para o mundo, já ultrapassou de 7 bilhões de pessoas, quase 7,5 bilhões de pessoas. Já imaginou que mais de 3 bilhões ainda não ouviram com clareza a mensagem do Evangelho? Já pensou com internet, com avião, com satélite, com TV, com todas as tecnologias? Mais de 3 bilhões não puderam ouvir o Evangelho com clareza. Algumas das pessoas estão relativamente próximas de nós, outras estão bem distantes. Mas nós, como seguidores de Jesus, nós temos que saber disso. Nós temos que nos preocupar com isso. Nós temos que nos perguntar, e daí, Senhor? Qual é o meu papel? O islamismo, o budismo, o hinduísmo ainda ganham simpatia e seguidores ao redor do mundo. Às vezes de forma bem sincrética, distorcida, mas há seguidores, há simpatizantes dessas grandes religiões mundiais. Existem 16.962 povos no mundo. Imaginou? Povo é um grupo de pessoas que têm a sua língua, sua cultura, sua maneira de viver. Às vezes vivem em uma região geográfica específica, um agrupamento de pessoas. Isso é um povo. E desses mais de 16 mil povos, quase cerca de 7 mil povos são considerados não alcançados. O que significa um povo não alcançado? Significa que não há grupos, não há número suficiente de crentes naquele povo, talvez não tenha nenhum crente, ou pouquíssimos crentes, que ainda este povo precisa de missionários, de crentes que venham de fora daquela cultura para viver ali, aprender a língua, a cultura, ganhar confiança, viver com as pessoas, servi-las, mostrar o Evangelho com suas vidas, abrir a sua boca, anunciar Jesus, na expectativa de que algumas daquelas pessoas vão entender o Evangelho, vão crer no Senhor e se tornarem seguidoras do Senhor Jesus, discípulos do Senhor Jesus. Irmãos, 7 mil povos ainda. Jesus disse, fazei discípulos de todas as nações. A palavra nações aí não é países, como na Organização das Nações Unidas, nações, países. Não. A palavra etne, que dá origem à etnia, é a ideia de um povo que tem aspectos distintos dos demais, que o caracterizam como um povo específico. 7 mil ainda não alcançados. Um povo Yanomami, por exemplo, é o não alcançado. Talvez podemos considerar um pouquinho os ribeirinhos aqui dentro, mas não é tanto um grupo étnico. Mas há muito o que fazer ainda, irmãos. 2.000 línguas ainda não tem a tradução da Bíblia. Que bênção, nós podemos ter a Bíblia em português e não somente uma versão, diversas versões. Não é uma bênção? Atualizada, NVI, nova versão transformadora, contemporânea, etc. Mas há línguas faladas, e aí cerca de 2.000 que não tem um versículo sequer da Bíblia. Algumas outras, apenas alguns livros da Bíblia. Há muito o que fazer ainda, irmãos.
E é muito difícil quando um povo não pode ler a Bíblia em sua própria língua. Uma vez um missionário na Guatemala, se eu não estou enganado, estava entregando, isso há décadas atrás, no início do século XX ainda, estava entregando Bíblia em espanhol a uma população local, que sabia um pouquinho de espanhol, mas tinha sua própria língua. E entregava a Bíblia em espanhol, e uma daquelas pessoas abriu a Bíblia em espanhol e disse assim o seguinte para o missionário: missionário, o senhor fala que Deus é tão grande, poderoso, inteligente, né? Se ele é tão inteligente, por que não tem uma Bíblia na minha língua? Aquilo despertou esse missionário e surgiu a Wycliffe, surgiu o movimento de tradução da Bíblia em muitas línguas do nosso mundo. Meus irmãos, esta é a realidade. E o propósito de Deus é fazer seguidores de Jesus de todas as nações. Olha só o que o Sudó já mencionou hoje, esse texto de Apocalipse. Olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Esse texto serve para nós de uma grande motivação. É uma fotografia da eternidade no céu. Diante do Senhor Jesus, uma multidão que ninguém podia contar, de tão grande que era, ou que será. Representantes de todas as nações, todas as tribos, todos os povos e todas as línguas. Isso vai acontecer, porque é uma visão da eternidade. Então isso serve para nós de desafio e motivação. Desafio para mostrar, olha quanto que temos que fazer ainda. E motivação, isso vai acontecer. Talvez não na minha geração, não sabemos em qual geração, mas isso um dia vai se cumprir. Amém, meus irmãos? É essa visão que nós temos que ter. Portanto, quais são os elementos da missão? Primeiro, a prerrogativa, o Senhor Jesus tem autoridade. Segundo, o propósito, fazer discípulos de todas as nações. E o programa, como é que essa missão acontece? Vamos olhar para o texto. Como é que acontece essa missão? O texto diz: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. O Senhor Jesus estabelece o propósito, fazer discípulos, e mostra como que isso acontece. Primeiro aspecto é ir. Vão. A igreja precisa sair, precisa ir até as pessoas e apresentar a mensagem aos que estão perto, aos que estão longe. Vão, saiam, levante-se, saia de casa, abra a boca, viva o Evangelho, anuncie Jesus. É interessante que o imperativo aí é fazer discípulos. Indo, batizando, ensinando, está no gerúndio, é particípio no grego. Mas quando um particípio está perto do imperativo grego, ele ganha força imperativa. Então, às vezes, alguns querem dizer assim: enquanto a gente vai, a gente fala. Não, o indo pega a força do verbo principal, fazer discípulos, imperativo, então se transforma em imperativo para nós. Vão! Tanto é que a versão atualizada traduz ide. A NVI diz vão. Algumas versões colocam indo, mas é muito fraco. É ideia de verbo mesmo. Vão, saiam, ide, levante-se, ande, faça alguma coisa. Meus irmãos, Deus poderia converter quem Ele quiser assim, sem ninguém, sem nada. Mas Ele resolveu, Ele decidiu que a conversão vem mediante a pregação do Evangelho. E para haver pregação, tem que ter pregadores. E para ter pregadores, tem que sair e anunciar, abrir a boca. E pregadores aqui não é só missionário, pastor, são todos os crentes. Nós temos que ter essa visão, anunciar Jesus aos que estão perto, ir até as pessoas e anunciar o Evangelho através de uma vida exemplar. Pedro diz: vivam entre os pagãos, os descrentes, de maneira exemplar, para que mesmo que eles
os acusem de praticarem o mal. Observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Esse anúncio do Evangelho, nós vamos abrir a boca e falar, mas essa pregação, essa mensagem, ela é acompanhada de uma vida exemplar que embeleza, que autentica, que traz credibilidade à nossa mensagem. Porque as pessoas vão ouvir muito mais o que nós fazemos do que aquilo que nós falamos. Imagina agora comigo o seu ambiente de trabalho. Pense nas pessoas que estão à sua volta, seus colegas de trabalho. Pense na sua vizinhança, colegas de escola, na sua classe, faculdade. Pense nos seus parentes. Pense nas pessoas que regularmente você tem contato ou de forma casual. Elas podem observar na sua vida e na minha vida que eu tenho uma maneira de viver exemplar. Eu não falo palavrão, eu não fico fazendo calúnia, eu não chego atrasado no trabalho, eu pago as minhas contas. Vida exemplar, vida de excelência, vida íntegra, vida que é seguir Jesus. Nós somos chamados para seguir Jesus, e seguir Jesus significa seguir algumas orientações éticas claras para a nossa vida. E essas pessoas à nossa volta, que são pagãs ainda, descrentes, vão observar. E esse verbo observar comunica a ideia de ver com calma. Sabe assim? Deixa eu ver mesmo se esse cara é crente mesmo. E alguns até podem nos testar. E aí, eles vendo as boas obras, podem se converter e poderão até glorificar a Deus no dia da eternidade. Assim que eu entendo esse texto. Pessoas vão se converter através do nosso testemunho. Às vezes, a gente nem teve a chance de anunciar Jesus, ou até mesmo não vimos alguém se converter. Mas Deus usou o nosso testemunho para convencer aquela pessoa. Nós temos que anunciar Jesus. Olha esse texto de Colossenses que diz: sejam sábios no procedimento para com os de fora. Sejam sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Sejam sábios. Senhor, estou saindo de casa, vou para a escola, vou para o trabalho, vou para o supermercado, vou para esse tráfico complicado, caótico, nossa cidade. Senhor, tem tantos desafios, é um caos. Tem tanta gente sem Cristo, tem tantas trevas, tem tantos problemas. Mas me ajuda a ser sábio, Senhor, no meu procedimento com os de fora, com aqueles que ainda não são crentes. Ajude-me, Senhor, a aproveitar ao máximo as oportunidades. Nos encontros com as pessoas orgulhosas, tristes, abatidas, está se divorciando, o seu filho está no meio das drogas. São tantas as situações à nossa volta. Ajuda-me, Senhor, a abrir a boca e que minha palavra seja sempre agradável, temperada com sal, que faça diferença na vida das pessoas, porque eu posso falar que há esperança, há um Deus Criador, há uma salvação em Jesus, há um modo de vida que vai além dessa pobreza de vida à nossa volta. E pobreza aqui não estou falando só pobreza física, pobreza espiritual, emocional, familiar, etc. Às vezes, se você é como eu, a gente tem medo de falar de Jesus. Sim ou não? A gente tem preguiça. Eu estou lembrando de situações que, por exemplo, avião ou ônibus, né? Ou na fila de um banco, ou qualquer lugar. Mas eu me lembro agora de uma situação em que eu estava cansado, entrei no avião. Senhor, eu não queria conversar com ninguém. Mas chega do meu lado uma senhora, não parava de abrir a boca. E eu falei: Senhor, me ajuda. Me ajuda a falar de Jesus. E era uma outra língua ainda, era inglês. Aí ficou mais difícil, né? Mas foi tão bom Deus, por sua bondade, ainda me usar. Eu me lembro que eu li um texto de João e que dizia assim: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Não morrerá eternamente. E quando eu li esse texto para aquela senhora, ela caiu em choro, em prantos. Eu fiquei olhando assim, aqui do meu lado um senhor, lendo o livro dele, nem olhava para o meu lado, né? Eu aqui no meio, e a senhora aqui à esquerda, e eu li o texto, ela começou a chorar.
Eu não sei o que Deus está fazendo no coração dela, eu não sei como é que ela está agora, mas é esse o desafio. Agora, teve outras ocasiões que, infelizmente, eu não abri minha boca, fui covarde, fui preguiçoso, fui medroso. Nós lutamos com isso. Mas fato é que Deus quer usar você. E não pense você, eu não tenho treinamento teológico, eu não fiz curso de evangelismo. Não, meus irmãos. Deus usa pessoas como você e eu, fracas, às vezes com medo, às vezes tímida, às vezes com covarde. Mas quando nós nos dispomos, Deus pode nos usar para que da nossa boca saiam palavras agradáveis, temperadas com sal, e que vão tocar no coração das pessoas, porque é a palavra de Deus. Nós temos que anunciar Jesus às pessoas que estão próximas de nós e também às que estão distantes de nós. Aqui existe o desafio individual, cada um de nós, onde quer que estejamos, sendo instrumentos de Deus para fazer discípulos de Jesus, mas também há um desafio coletivo. Essa passagem do Senhor Jesus, ela vai ser explicada, vai ser aplicada no contexto da igreja, em que se torna o desafio de que haja pessoas sendo enviadas para fazer a mesma coisa lá, o que deviam fazer aqui. Viver e pregar o evangelho. Algumas pessoas terão que sair do nosso meio, uma vez que elas foram reconhecidas aqui no nosso meio, foram treinadas, são enviadas para fazer lá, seja onde for, o que deveriam fazer aqui. Viver e pregar o evangelho. Falar de Jesus. Porque é preciso também ir até as pessoas e apresentar a mensagem aos que estão longe. O que fazemos com os que estão longe? Olha para Atos capítulo 13. Na igreja de Antioquia, o Sudó mencionou que essa igreja foi muito missionária, e ele está correto na sua observação. Havia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Veja a pluralidade de liderança e a diversidade étnica dessa igreja. É muito interessante. E a diversidade de dons, profetas e mestres. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, ou seja, uma liderança piedosa, uma igreja piedosa que adora a Deus, que serve a Deus, que jejua, disse o Espírito Santo. O Espírito Santo é vivo e fala e direciona. Falou com aquela igreja. O texto não diz como falou, mas deixa muito claro que o Espírito Santo mostrou alguma coisa e eles perceberam. Mas vejam em que situação. É um povo que está adorando a Deus, é um povo que está servindo a Deus, é um povo que está jejuando, buscando direção de Deus. Porque é Deus que é o dono da igreja e dirige a igreja. E enquanto estavam lá, o Espírito Santo disse: separem-me, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Barnabé e Saulo estavam naquela igreja abençoando com seu ensino, com seu testemunho, com seu conselho, servindo e nutrindo aquela igreja. Mas agora chegou o momento em que Deus fala: tirem Barnabé e Paulo de suas responsabilidades, libere-os para uma obra que agora serão enviados. E é interessante que essa percepção não foi só de Barnabé e Saulo, mas também foi de uma liderança. E eu entendo também pelo texto que também foi da igreja. E o que eles fazem? Assim, de novo, jejuando e orando para discernir, para se preparar. E impuseram as mãos e os enviaram. E a ideia de impor as mãos é a ideia de assumir o compromisso com aqueles que estão sendo enviados. Nós reconhecemos vocês, vocês são enviados em nosso nome e nós vamos cuidar de vocês. É essa a ideia de impor as mãos. Que coisa bonita, irmãos. E é isso que deve acontecer com as igrejas locais. Porque Deus chama alguns que têm uma convicção tão clara, tem um entendimento tão claro, e a igreja percebe, os líderes percebem, tem vocação, tem direção de Deus, tem caráter, já estão sendo bênção aqui, mas agora serão bênção lá.
Se não é bênção aqui, não vai ser bênção lá. É alguém que já é bênção aqui e vai ser bênção lá. E a igreja envia. O que nós percebemos aqui é esse gráfico muito claro. Há uma convicção nos chamados e na igreja, na liderança, há esse entendimento, entender essa direção de Deus. A capacitação, esses são equipados na igreja ou através de ministérios que ajudam a igreja a equipar essas pessoas. Ninguém pode sair por aí sendo missionários independentes. Quem te enviou? A quem você presta contas? Quem é a sua igreja local que sabe quem você é? Sabe o que você está fazendo e está cuidando de vocês. E vocês voltam e dão relatório e contam, e nós choramos juntos e nós nos alegramos juntos, porque a obra de Deus é a obra aqui da igreja. Há esse equipar, há essa comissão, esse enviar, e há esse cuidado de encorajar, de suprir, de estar perto. É isso que Deus deseja fazer por meio da igreja, para que haja testemunho lá, distante. Então os crentes estão aqui, vivendo Jesus, servindo a Deus, estão na missão, em Jerusalém, na Judéia, servindo a Deus. Mas alguns Deus chama, Deus desperta, Deus direciona, é reconhecido pela igreja, não é independente, há uma convicção geral. Deus está chamando esse casal, esse jovem, esta jovem, e agora enviam para serem bênção lá, debaixo dos nossos cuidados, nossa intercessão. Eventualmente voltam à igreja local, contam, narram, relatam. Isso aconteceu com Barnabé e Paulo. Se você virar as páginas, ele sai na sua viagem e volta para a igreja de Antioquia. Na segunda vez, ele sai de novo, já não mais com Barnabé, e volta para a igreja de Antioquia e dá relatório. E se alegram. É o que vai acontecer hoje com o casal Eduardo e Diná. Os irmãos estão comigo? Sim ou não? É isso que diz o texto bíblico e nós devemos obedecer. Nós devemos perguntar, atenção pais, líderes, homens e mulheres, quem são os Barnabés e os Paulos dessa igreja que Deus vai levantar mais e mais para serem bênção em outros lugares? Será que serão os meus filhos? Os seus filhos? Nós mesmos? Os seus netos? Quem serão? A igreja tem que se perguntar, tem que orar, tem que clamar a Deus: Senhor, dá-nos alegria de enviar os nossos jovens, de enviar as famílias para serem bênção lá, onde precisa do testemunho de Jesus. E graças a Deus tem acontecido aqui nessa igreja, mas eu acredito que pode acontecer ainda mais, pela graça de Deus. Além de ir, também envolve batizar. Na verdade, aqueles que creem em Jesus agora são batizados publicamente para demonstrar que eles creem no Senhor, identificando a fé, identificando-se com Jesus, identificando-se com uma igreja. Mas existe outro aspecto que é o ensinando, o instruir. Nós fazemos discípulos e não os abandonamos. Agora está aqui, imagina, acabou de nascer o bebezinho do Luiz. E o Luiz ali cá fala assim: ah, muito bem, queridinho, chegou, agora resolve sua vida, tá bom? Está aqui o fogão, esquenta o seu leitinho, está aqui. Não dá, tem que cuidar, até um dia poder viver com suas próprias pernas. Um seguidor de Jesus é a mesma coisa. Aquele que creu, eu preciso agora ensinar, instruir, para que viva, obedeça a tudo que Jesus ordenou, que está nos evangelhos, que está nas cartas, que está no Novo Testamento. Esse crente, seguidor de Jesus, deve agora aprender, retirar da sua vida tudo aquilo que não presta, maus hábitos, maus pensamentos, idolatria, ideias erradas e falsas, enganosas. A verdade vem e liberta, arrancando essas coisas e trazendo para si um novo modelo de vida, um novo modelo de pensar, de pensamento. Isso é ensinar a obedecer a tudo o que ordenei, instruindo-os. Esse é o programa de Jesus. Não tem segredo, é ir até as pessoas, apresentar a mensagem, evangelismo, identificar a fé com o batismo. Você crê? Creio. Então diga a todos que você creu, vamos batizar você. E, ao mesmo tempo, está instruindo, ensinando, apontando um novo caminho de vida, um novo modo de vida para aquele que creu
no Senhor Jesus. Este é o programa da missão. Nós não podemos fugir disso. Não precisamos reinventar a roda. É isso aqui que temos que fazer. Até agora nós vimos a prerrogativa, o propósito. A prerrogativa é, Jesus tem toda autoridade, o propósito fazer discípulos, o programa é ir, batizar e ensinar. E quem são as pessoas para a missão? E agora vamos passar mais rapidinho aqui. Vá comigo no versículo 16. Quem são essas pessoas que Deus vai usar para fazer a missão? Os 11 discípulos foram para a Galileia. Estão comigo no texto bíblico? Para o monte que Jesus lhe indicara. Jesus disse, vão para a Galileia, eu vou encontrar vocês lá. E Jesus usou até as mulheres para dar esse recado para eles. Quando o viram, o que aconteceu? O adoraram. Mas veja a notinha aí. Alguns, o quê? Duvidaram. Alguns viram Jesus ressurreto e se prostraram e adoraram, louvaram, reconheceram. Outros duvidaram. Isso é muito interessante. São essas pessoas que logo depois disso Jesus vai dizer assim, vão e façam discípulos meus de todas as nações. Mas que tipo de gente é essa? É gente que alguns estão reconhecendo, adorando, outros estão duvidando. Eu não acredito aqui que está falando de descrentes que estão próximos. A palavra duvidar é bem interessante. Traz a ideia de estar hesitando, tá assim na dúvida, uma hora vai para frente, um pouquinho vai para trás. Nós vivemos isso em nossa vida. Quantas vezes nós temos coragem e vivemos com Deus e reconhecemos e andamos com Ele, outras vezes animamos, ficamos desencorajados e medrosos e recuamos. Ou não é verdade? É verdade. Mas é esse tipo de gente que Deus vai usar. Crentes que estão lutando, que uma hora estão animados, outras vezes desanimados, uma hora estão cheios de fé, outra hora estão com medo, mas é diante desse Deus que vai dizer assim, toda autoridade me foi dada, vão. Você olha para os discípulos, você olha para muitos servos e servas de Deus na Bíblia, ele tem as suas vitórias, mas também tem os seus fracassos. Tem os seus momentos de montanha, mas tem momentos de vale. Tem momentos de alegria, de entusiasmo, de fervor. Tem momentos de tristeza, de choro e de desânimo. Graças a Deus que nós não somos os protagonistas da missão. É o Senhor Jesus. E mesmo pessoas falhas, fracas, frágeis, que fica titubeando muitas vezes, que fica oscilando entre fé e medo, em adoração e dúvida, entre fé e incredulidade, mas é essas pessoas que Deus pode fortalecer, dar um novo ânimo para continuar firme e servindo a Deus. Você tem as suas lutas, eu tenho as minhas lutas. Gente, entendam que a missão ela é realizada por pessoas como eu e você. Os missionários que estão lá são pessoas como eu e você. Não tem nada de herói e de heroína nessa história. Super crente, super homem, super mulher, isso é só na Marvel Studio, tá? Isso aí é só filminho. Na vida real, são pessoas fracas, frágeis, que lutam, que têm dificuldades no casamento, na família, com o filho, nas finanças, no ministério. Eles anunciam, eles trabalham e às vezes não vem resultado, vem desânimo. Às vezes sente saudade de casa, da família, da comida, do cheiro do lugar. Às vezes quer ouvir alguma coisa e não ouve nada de ninguém e se desanimam. São pessoas assim, meus irmãos, como eu e você. Não são super crentes. São pessoas que estão lutando, como eu e você, para viver o Evangelho e anunciar Jesus. Assim são esses 11 que Jesus chamou para o encontro no monte na Galileia. E alguns estão adorando, outros estão duvidando. Quem é esse Jesus? Mas Deus vai trabalhar por meio de pessoas assim. Lembra quando Jesus apareceu a Paulo em Corinto? Paulo, fica firme, cara.
eu ainda tenho muito povo nessa cidade. Por que Jesus apareceu em visão e disse isso a ele? Porque mesmo Paulo, com todo o vigor de fé que esse homem tinha e maturidade espiritual, desanimava, tinha medo, queria sair de lá. Não sou eu, não é eu e você que vamos ter toda a força do mundo e capacidade para fazer as coisas que Deus quer que a gente faça. É no poder de Deus. Através de pessoas fracas, frágeis, falhas, como eu e você. Mas olha só que bênção. Eu vou pular esse versículo aqui por causa da hora. Olha que bênção. Nós vamos ver já já. Nós temos o período da missão e depois a promessa. Até quando faremos essa missão, meus irmãos? Olha o finalzinho do versículo. Eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Eu sempre estarei com vocês até o fim dos tempos. Por causa desse detalhe no texto, nós temos certeza que Jesus não estava apenas aplicando esta missão àqueles 11, ou àqueles discípulos daquele momento, mas a todos os discípulos que viriam até hoje, porque o fim dos tempos ainda não chegou. Esse bastão que o Sudó orou, dizendo assim, não nos deixe parar de passar o bastão, né? Ou seja, a igreja vai passando o bastão para uma nova geração que continua o mesmo desafio. Meus filhos, Ruth e Natan, essa é a missão, continuem. E os filhos deles, continuem. Essa missão de fazer discípulos de todas as nações continua. Qual é o período da missão? Entre a comissão do Senhor Jesus e a consumação dos séculos. Nós estamos aqui, nesse período, sob o poder do Espírito Santo, anunciando Jesus até que Ele venha. Essa é a missão da igreja. Desde a comissão até a consumação dos séculos. A igreja está aqui, hoje, 2018. Não sabemos quanto tempo, mas a missão continua. E nós não podemos perder isto de vista. Senão a gente distrai com muita coisa e esquece a missão que Deus nos deu. Vivam e preguem o Evangelho. Em último lugar, último ponto, eu estarei sempre com vocês. Que bênção, meus irmãos. Olha que promessa. Eu tenho autoridade sobre os céus e sobre a terra. Agora vão, façam seguidores meus de todas as nações. E Jesus já havia avisado. E eles já sabiam. E não sabiam tudo o que ia enfrentar por viver essa missão. O sofrimento, as perseguições, as dificuldades, mas também as alegrias. Mas qual é a bênção? Qual é a promessa? A presença do Senhor. Eu estarei com vocês. Observe. Eu. É muito forte. O próprio Deus com eles. Jesus iria mandar o Consolador, e mandou o Espírito Santo, que agora vive em nós. E Ele, o Espírito e Deus Pai, a Trindade, está presente conosco. E Ele fala, eu estarei sempre. Algumas versões trazem dia a dia com vocês. Que bênção, meus irmãos. Nós não estamos sós. Nós temos o nosso Deus conosco, que tem todo o poder e todos os recursos, que nada pode impedir os seus propósitos soberanos nesse mundo, nem um homem mais poderoso, nem Satanás, nada e ninguém pode deter a ação de Deus neste mundo. Então, naqueles dias de desânimo, naqueles dias que parece que as coisas não vão acontecer, Senhor, o Senhor prometeu que estaria conosco sempre. E é isso que nos move, é isso que nos anima, é isso que nos traz esperança para a gente avançar. Meus irmãos, isso aqui é muito importante. Não só para os missionários, para a igreja, todos os crentes. Portanto, irmãos, vamos lembrar, nós temos a prerrogativa, se Jesus é soberano, tem toda a autoridade. Nós temos o propósito, qual é? Fazer discípulos,
seguidores de Jesus, de onde? Todas as etnias. Que desafio enorme. Nós temos o programa, vão, batizem e ensinem. Ide, identificar a fé das pessoas pelo batismo e instruam essas pessoas. Nós temos as pessoas que fazem essa missão. Gente fraca, gente que fracassa às vezes, gente que está ali lutando entre fé e incredulidade. Nós temos o período da missão, da comissão até o fim dos tempos. A missão continua, não parou. E nós temos a promessa: eu estarei com vocês todos os dias, não tenham medo. Eu tenho todo o poder, eu tenho todos os recursos, eu estou com vocês. E se você morrer, o receberei nas minhas moradas. Conclusão, meus irmãos, nós temos uma missão a cumprir: ser discípulos de Jesus e fazer discípulos de Jesus. De onde? Todas as nações. E eu pergunto, o que eu e você, o que temos feito para que mais pessoas próximas de nós, que convivem conosco, ou distantes de nós, através daqueles que enviamos, se tornem discípulos de Jesus? Assim, avalie seu coração. O que você tem feito? Qual é a sua participação? As pessoas próximas de vocês, quando foi a última vez que você apresentou o evangelho para alguma pessoa? Que você anunciou Jesus para alguém? Quando foi? Você já descobriu qual é a sua participação para que os povos sejam evangelizados? Você tem se dedicado a isso? Veja algumas ideias. Primeiro, importar-se. Eu e você realmente nos importamos com os descrentes? Segundo, ir. Eu vou até o descrente. Eu abro a minha casa para o descrente. Sim, aquele descrente pagão, às vezes está fumando, às vezes está falando palavrão, está xingando, mas é aquele pagão mesmo. Jesus vai transformar aquele pagão. Jesus pode transformar. Mentiroso, ladrão, seja o que for, religioso, orgulhoso, soberbo, seja quem for. Ou ir distante. Alguns de vocês talvez possam perguntar: Senhor, será que eu sou essa resposta? Eu vou sair daqui, eu vou sair da minha casa, da minha parentela e vou para a terra que Deus mostrará? Como Abraão? Eu vou interceder, Senhor. Eu vou interceder pelos missionários que a igreja já está sustentando e tem parceria. Eu vou interceder por outros. Por quem que eu vou interceder? Porque as mesmas lutas que enfrento aqui são lutas comuns que também enfrentarão lá. Ou outras lutas que eles enfrentam lá e que às vezes eu nem tenho noção e ideia que estão enfrentando. Mas eu vou interceder. Senhor, eu posso investir, eu posso contribuir com missionários, eu posso contribuir com a obra de evangelização, eu posso contribuir com a igreja. O que eu posso fazer dos meus recursos que o Senhor confia a mim? Eu posso contribuir com a minha casa para abrir para um grupo pequeno, estudar a Bíblia com os meus vizinhos. Como é que eu vou investir? Senhor, eu posso incentivar, eu posso mandar um recado, eu posso dar um abraço, eu posso fazer uma visita. O que eu posso fazer para encorajar aqueles que estão servindo no campo missionário para continuarem firmes? Gostaria que você pudesse agora parar um pouquinho, fechar os seus olhos e olha para esse quadro na sua frente, esse slide na sua frente, dessas 5 sugestões de envolvimento. O que você tem feito? E que você possa continuar fazendo. Graças a Deus por isso. Continuar perseverando, crescendo. O que é que você não tem feito? E você poderia se organizar, pedir graça de Deus para fazer. O fato é que esta é a obra de Deus. E Ele nos convida, nos convoca a fazer parte. Não há espaço para a gente se sentir salvo, sentado e satisfeito, como já foi dito hoje no culto, mas ser salvo que está lutando para viver santamente e servindo
servindo da maneira como o Senhor quer nos usar. Será que você precisa ir mais? Pensa nas pessoas que você convive, elas já sabem da sua fé? Você já convidou para um almoço, um cafezinho, uma conversa, para falar da sua fé, para anunciar Jesus? Seu colega de escola, seu vizinho, seu parente, aquele primo, aquele tio, aquela tia, aquele vô, vó, pai, irmão, irmã, seja quem for. Você está intercedendo por sua própria vida, pelos missionários, pelos descrentes, pelos povos não alcançados. Você está investindo parte dos seus recursos para o avanço da obra missionária, com sabedoria, com discernimento, com auxílio de liderança, que possa te ajudar a orientar em quem investir. Você está incentivando, encorajando? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por tua missão, tua bondade e graça, Senhor, de levar o teu evangelho a todos os povos da terra. Obrigado por nos dar a alegria de fazer parte disso, Senhor. E que a nossa vida possa mais e mais contar, valer a pena, para que realmente haja seguidores de Jesus, aqui, ali e lá, por causa do nosso testemunho, da nossa vida, do nosso investimento. Abençoa, ó Deus, mais e mais esta igreja, a todos nós, para que tenhamos a alegria de sermos mais e mais participantes da tua obra. Oramos no nome de Jesus. Amém.